Olá, vamos dar seguimento aos nossos vídeos sobre as doenças espirituais e a gente está nesse caminho refletindo e escutando a voz do Papa Francisco falando a Cúria Romana. Então queria começar o vídeo de hoje com uma citação direta desse discurso, quando ele diz: "A relação viva com Deus alimenta e fortalece também a comunhão com os outros, ou seja, quanto mais estivermos intimamente unidos a Deus, tanto mais estaremos unidos entre nós, porque o Espírito de Deus une e o espírito do maligno divide." Essa frase é um chacoalhar para nós, né? Porque a unidade é o caminho que nos fortalece e que nos forma, como a gente conversava no vídeo passado, nesse corpo que é a igreja, que somos nós, e nos une uns aos outros. Então, começando o, a lista das doenças espirituais, né, no que o Papa chama de um catálogo, como os padres do deserto faziam. Os padres do deserto é que começaram essa divisão das doenças em listas. Então, tem essa doença, tem aquela. Inclusive, muito da moderna medicina nasceu aí nessas bases em que eles começaram a dividir as doenças em partes, em sistemas, em classificações. A primeira doença espiritual que o Papa fala é a doença de se sentir imortal, indispensável ou imune. Isso é, infelizmente, muito comum entre nós, irmãos como eu, como você, que se sentem indispensáveis, que se sentem mesmo imortais. Tem que ser eu, só pode ser se for eu, se eu não for, não acontece, se eu não for, não vai dar certo. A esses irmãos, desde já, eu sugiro que fiquem doentes, que passem uns dias sem ir, sem fazer o que tinham que fazer. É uma brincadeira para dizer o que lá no fim o Papa sugere de forma mais clara. Faça uma visita ao cemitério. Visite o cemitério e veja quantos indispensáveis tem lá, quantos que não poderiam ser substituídos, quantos insubstituíveis estão enterrados lá naquele cemitério. É muito importante a gente perceber que essa doença nos acomete quando nós tomamos a mentalidade do homem rico e insensato, né, da palavra de Deus, no Evangelho. Quando ele para e diz: "Tenho muitos bens, estou muito rico, vou alargar os meus celeiros, não preciso mais fazer nada, posso me deitar aqui, esticar minhas pernas e descansar, porque eu não preciso mais fazer." Isso parece um contrassenso, mas quem se sente insubstituível traz essa mentalidade de só eu que posso fazer, os outros não podem fazer nada, então é um desnível entre eu que estou sempre lá em cima e os outros que estão lá embaixo, não sabem fazer nada, não conseguem fazer nada. Será que não sou eu que não ensino? Se sei fazer tantas coisas, será que não sou eu que não permito? Se posso fazer coisas tão grandiosas assim? Devemos ter muita atenção a essa tentação da vanglória, do deixar que o meu coração se perca, mesmo no meu apostolado, mesmo em ações que são boas, que são salutares, que são salvação, mesmo no contato com os pobres, mesmo no contato com os jovens, na evangelização, eu posso me deixar levar por essa insensatez de quem perdeu a autocrítica. Essa é outra palavra importantíssima para essa doença. A autocrítica é essencial, por isso que nós começamos essa série de vídeos com o Kyrie, pedindo a Deus misericórdia e pedindo que nós também consigamos olhar para dentro de nós mesmos e pedir perdão. Olhar para dentro de nós mesmos e ver que nós não somos tão bons assim, nós não somos tão especiais assim, nós não somos tão insubstituíveis assim. É importante ter esse olhar, não de simplesmente acusação direta, porque isso é opressão, isso é tristeza, isso é qualquer outra coisa que não autocrítica. Mas esse olhar sincero, que brota do autoconhecimento, em que eu olho para mim e vejo que eu não sou esse Brastemp, eu não sou esse balaio todo. E que outros podem fazer aquilo que eu faço de forma muito melhor. Vários santos, São Francisco é um deles, que frequentemente, quando é desenhado, quando é iconografado, quando é feita uma imagem dele, se coloca ali do lado uma caveira.
Vários santos e vários escritores tinham caveiras na sua mesa de trabalho e olhavam frequentemente para aquela caveira num memento mori, que é uma expressão do latim que diz: lembre-se que você vai morrer, lembre-se da sua morte. Longe de querer trazer agora pensamentos funestos ou fúnebres, é importante que nós tenhamos, se não uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês no retiro pessoal, que seja em um momento nós consigamos parar e pensar sobre isso. Nós vamos morrer, nós não estamos aqui nessa terra eternamente. A nossa alma é eterna e foi criada para a eternidade, mas nós não estamos aqui para sempre. Então é importante perceber isso para dar o reto equilíbrio do que nós estamos fazendo, do que nós precisamos fazer, a ponto de conseguirmos nos reconhecer como os servos do Evangelho que dizem: somos servos inúteis, fizemos só o que nos foi pedido. Ou ainda São Francisco, depois de fazer uma revolução enorme e silenciosa dentro da igreja, de criar uma ordem de irmãos, os frades menores, de revolucionar a forma de viver o amor esponsal, de viver a caridade, de abraçar a pobreza e estar com os pobres, dizer: ainda não fizemos quase nada, precisamos recomeçar. Precisamos começar tudo de novo, precisamos estar atentos a recomeçar. Então, essa doença tem estes remédios: a lembrança frequente de que não sou insubstituível, de que vou morrer. O que o Papa sugere, parece até engraçado, que é a visita ao cemitério. Então é um antídoto para que nós reconheçamos e nos sintamos pecadores. Não simplesmente falemos: sou pecador, tem piedade de mim, mas que eu me sinta, que Deus me dê a graça de reconhecer e sentir dentro de mim: sou pecador, errei, não sou tão bom assim como eu pensava. A segunda doença é a doença do martalismo. Esse é um neologismo que o Papa utiliza para falar do ativismo. Acho que essa é a palavra que a gente mais conhece, que a gente mais escuta dentro da comunidade, na obra Shalom e também na igreja. Esse ativismo em que eu não posso parar, eu não posso descansar. E é fato que, como São Paulo diz na carta, se não me engano, na carta aos Romanos, a caridade de Cristo, ela urge, a caridade de Cristo nos impele, e é muito importante que nós estejamos em movimento. Porém, nós somos gente necessitada, gente limitada, que precisa também descansar de vez em quando. Essa doença vai se instalando dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, quando nós não paramos o suficiente. Sim, quando nós não paramos para descansar o suficiente. Quando nós estamos ali como Marta, ocupada e alerta e ativa em mil afazeres, mas não temos tempo de parar e estar aos pés de Jesus, como Maria. E Jesus mesmo diz: Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Isso não significa que nós passaremos o resto da nossa vida a descansar ou a estar simplesmente aos pés de Jesus na contemplação silenciosa, na oração. Ah, se fosse, se conseguíssemos. Mas nós precisamos buscar esse equilíbrio do Eclesiastes, que diz: há um tempo para tudo, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de juntar, tempo de espalhar. Nós precisamos estar atentos a esse equilíbrio, ao equilíbrio de reconhecer que também precisamos descansar, que é importante estarmos ativos, estarmos em atividade, fazermos e acontecermos e o nosso apostolado frutificar, porque foi para isso que Deus nos deu esses talentos, Deus nos deu estas sementes. Mas é importante que nós percebamos que a semente não nasce da noite para o dia, ela precisa de tempo, tempo para ser regada e tempo descansando no seio da terra para que possa nascer, que possa brotar, que possa florescer e frutificar. Então é importante, com relação a essa doença, percebermos dentro de nós e também nos outros a necessidade de parar e descansar. E que bom será se, como fruto desses vídeos, dessa reflexão e ao fim dessa pandemia, no retorno às nossas atividades, nós consigamos perceber uns nos outros e até alertar, dizer: você precisa descansar, você precisa parar um pouco. Por que você não para um pouco? Por que você não tira um dia? Por que você não tira, enfim, um fim de semana para você descansar? Porque essas pausas não serão restauradoras, essas pausas não serão necessárias para recomeçar, para estar ali mais uma vez. A terceira doença é a doença do endurecimento.
o endurecimento mental e espiritual, a rigidez. Essa doença, quando o Papa vai falar, isso me traz muito à memória, como médico psiquiatra, os pacientes, as pessoas que sofrem com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Uma das características principais do TOC é a rigidez dos pensamentos, a rigidez dos comportamentos, a rigidez moral, que leva muitas e muitas vezes ao escrúpulo, àquela medição exagerada dos mínimos movimentos, dos mínimos comportamentos, das mínimas possibilidades. Quem vai se enrijecendo, se endurecendo assim, e no grego, as pessoas que sofrem com toque têm a palavra ananke. Ananke em grego significa rígido. Então, as pessoas que sofrem dessa doença vão se tornando burocratas, no pior sentido da palavra. Burocratas que, como o Papa fala, vão aprendendo a preencher papéis, a ser pessoas que preenchem papéis e papéis e papéis e papéis. Não que, fazendo um contraponto, os relatórios, os papéis, os planejamentos não sejam importantes, eles o são. Mas as pessoas que assim se vão endurecendo vão perdendo a juventude. Os nossos estatutos falam de forma muito clara que nós precisamos ter juventude espiritual, e isso é uma marca de quem é Shalom. Na igreja como um todo, todos são chamados a estar com os jovens e a ter um coração jovem, esse coração audaz, alerta, atento, cheio de planos, de sonhos, que sempre quer ir além, um coração que espera e que confia. Quem sofre com a doença do endurecimento, do enrijecimento, do empedernimento, várias palavras para a mesma coisa, vai endurecendo e envelhecendo. Envelhecendo porque perdendo a juventude e não ganhando sabedoria, virando uma máquina de reproduzir formas, reproduzir pensamentos, reproduzir práticas. Então são pessoas que frequentemente sugerem a mesma coisa diante do mesmo problema e não há possibilidade ou espaço de abrir uma nova ideia, uma nova possibilidade, uma nova proposta, uma nova forma, um novo método, um novo meio. Não. Nessa rigidez, nesse endurecimento, tudo vai continuando sempre do mesmo jeito e é assim porque sempre foi assim e tem que continuar desse jeito, não pode mudar. São os sempre contrários à mudança. E claro que a mudança nem sempre é necessária e nem sempre é boa, mas são essas pessoas que endurecidas não conseguem perceber outra coisa que não a forma que eu sempre fiz. E isso é muito difícil. Quantas vezes nós nos conflitamos e nos batemos uns aos outros e uns com os outros por conta disso? Porque eu não quero ceder, eu não quero dizer sim, eu não quero dizer não, eu não quero mudar, eu não quero que o outro faça e que o outro apareça, e na minha vanglória e na minha vaidade, eu quero que eu faça e faça como sempre fiz. É muito difícil lidar com pessoas assim, mas nós precisamos buscar a sabedoria de reavivar dentro de nós e através de nós a juventude espiritual. Porque é assim que nós vamos conseguir sair dessa casca do endurecimento que sempre repete a mesma coisa. O Papa fala de maneira muito clara que quem se endurece assim perdeu os sentimentos de Jesus. São Paulo fala em outra carta que é preciso e sugere aos fiéis: tenham em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Nós precisamos ter esses sentimentos de Cristo dentro de nós, porque se assim os tivermos, nós vamos conseguir nos libertar dessa casca. O endurecimento espiritual, ele faz com que, e é um ciclo, se perca a serenidade, se perca a vivacidade, se perca a audácia. Quanto mais eu perco estas três características, mais endurecido eu vou ficando. E quanto mais endurecido eu vou ficando, mais eu perco a minha serenidade, a audácia e a vivacidade. Eu vou me tornando uma estátua, uma peça de museu. Alguém que está ali porque tem que estar ali, porque é o jeito. E isso faz muito mal, porque é um contra-testemunho. Eu não dou mais testemunho de que eu sirvo à igreja e na igreja porque eu amo, porque eu quero, porque eu desejo, porque eu fui chamado, vocacionado. Não. Eu estou ali porque talvez eu não tenha um lugar melhor para ir.
talvez eu não tenha outra opção, porque é o jeito, porque eu sei fazer muito bem, preencher esses papéis, eu sei entregar relatórios, e isso é um endurecimento que faz muito mal ao seio da comunidade, à igreja. Faz muito mal porque nos fixa em nós mesmos e nós paramos de olhar para fora, nós não conseguimos mais olhar para o outro, só para mim mesmo. O meu olhar se endurece. Uma estátua não consegue se mover, isso é óbvio. Uma estátua não consegue olhar para horizontes diferentes, ela está com um olhar fixo, ela só olha ali onde ela foi colocada. E com grande dificuldade se move uma estátua como que para fazê-la olhar para outros lugares. Então, as pessoas que sofrem com o endurecimento, o Papa sugere e dá o remédio. É muito interessante e é um dos motivos de nós estarmos trilhando esse caminho, porque o Papa não simplesmente diz a doença é essa, a doença é essa, esse é o diagnóstico e essa é a medicação. O remédio do endurecimento é a doação na humildade, porque quando eu me dou eu paro de olhar para mim mesmo e eu consigo sair dessa casca. O desapego, o desapego com generosidade. Então, por fim, juntando essas três doenças, esses remédios necessários, eu sugiro a todos que durante essa semana sigam, se já não seguem aqui no Instagram, o Shalom Amigo dos Pobres. Façam doação para o Shalom Amigo dos Pobres. Sejam voluntários do Amigo dos Pobres, porque servindo aos pobres não haverá tempo nem espaço para endurecimento. O ativismo não será um problema porque você não vai servir o tempo inteiro, você vai ter tempo de descansar, de juntar novas energias para conseguir se doar e de forma alguma você se sentirá imortal ou indispensável, porque você estará tocando a carne de Cristo no pobre. Tocando a carne de Cristo no pobre, você vai conseguir olhar com os olhos de Jesus, ver Jesus no pobre e ver a sua mazela e ver o seu pecado. Assim a gente conclui o vídeo de hoje. Deus te abençoe e te ilumine nessa semana que vem para reconhecer a doença espiritual se há dentro de ti e reconhecendo conseguir encaminhar-se para um tratamento, para a cura. Deus te abençoe e te faça reconhecer e no autoconhecimento encontrar a si mesmo e encontrar a Deus nessa relação viva. Shalom.